Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nosso Agente para você e hoje nós vamos falar sobre medo, um sentimento considerado até importante para a nossa sobrevivência. O problema é quando o medo se torna exagerado, podendo prejudicar as nossas vidas. Tem pessoas que têm medo, por exemplo, de viajar de avião, locais fechados, todas essas fobias, fobia social, meu Deus do céu. O que a gente pode fazer para administrar e até vencer esse sentimento? E o medo diante das pessoas, da vida, como lidar com tudo isso? A Bíblia nos ajuda, sim, mas também tem a ajuda psicológica. Por isso eu recebo no programa de hoje a psicóloga Liliane Rios e o pastor, meu amigo Eduardo Saba. O programa está começando e em um minuto eu já volto com meus convidados. Olha, o medo é um sentimento necessário para a nossa sobrevivência, né? Mas o problema é que essa sensação impede a pessoa de levar uma vida normalmente, ou quando essa sensação impede. Em alguns casos, só um rigoroso tratamento, inclusive com remédios, pode resolver essa situação. Põe na tela. A vendedora Marcilene Costa sabe bem o que é esse sentimento e as sensações que ele traz. Por isso, prefere não mostrar o rosto. Há 2 meses, ela estava na casa da mãe quando bandidos entraram e fizeram todos reféns durante um assalto. Desde então, o medo a tem dominado, tanto do portão para dentro como para sair à rua. Hoje a gente é refém do medo, porque depois de tudo que a gente passou, você não tem mais uma noite de sono tranquila, você não consegue caminhar numa rua assim mais deserta que você já fica traumatizado, já dá vontade de correr. Então assim, você perde a paz. Hoje, tomada pelo medo, Marcilene sabe que precisa voltar a ser a mesma pessoa de antes. Para isso, já decidiu que o melhor a fazer é buscar tratamento profissional. Se bate no portão, você olha por baixo. Na verdade, eu olho por baixo do portão para ver se eu reconheço de quem são aqueles pés para poder eu ir lá abrir. Então você tem medo, é trauma, é uma coisa assim dolorida. Este psicólogo explica que o medo não é de todo ruim, pois funciona como um freio que nos impede de tomar decisões arriscadas demais. No entanto, esclarece que diante do medo, o que não podemos é perder as rédeas de nossa vida, pois quando isso acontece, aí sim, ele se torna um inimigo, assim como aconteceu com a Marcilene. A falta do controle em relação ao medo é que ele começa a te impedir de viver, começa a te limitar e a podar muitas das suas ações. O profissional explica que o medo, quando em demasia, pode acabar evoluindo para outras doenças, como a síndrome do pânico ou o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, sendo então indispensável o acompanhamento de um profissional e o uso regular de medicamentos. A psicoterapia, ela contribui muito para que a pessoa que tem essa síndrome, no caso, ela possa ter um controle maior. E em alguns casos um pouco mais avançados, nós precisamos sim da intervenção do psiquiatra, da medicação. Na questão do transtorno obsessivo-compulsivo, precisamos da ajuda tanto do psiquiatra quanto do psicólogo para que essa pessoa ela possa conseguir o equilíbrio emocional e psicológico necessário para enfrentar a vida. Mas existiria alguma relação do medo com a espiritualidade de cada um? A Bíblia diz que a primeira experiência do medo do homem foi lá no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, verso 8, diz que quando Deus veio na viração do dia, o homem naquele dia se escondeu de Deus. Ele e a mulher se esconderam de Deus. Por que eles se esconderam? Sendo que o homem se relacionava com Deus todos os dias. Todos os dias na viração do dia, Deus vinha ter com o homem então relacionava com Deus. Algo aconteceu naquele dia. Esse algo se tornou o problema, se tornou a fonte, a origem do medo. Naquele dia, naquele exato dia, o homem pecou. O religioso sustenta que reconhecer a importância de Deus é um grande passo para sair do abismo imposto pelo medo. A Bíblia diz
em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 20, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós temos o poder de reconciliar as pessoas com Deus. É essa reconciliação que é o caminho da cura. Bom, e a gente vai fazer uma abordagem sobre esse tema importante de forma espiritual e também de forma emocional. Para isso, eu estou recebendo aqui a doutora Liliana Rios, que é psicóloga, e o pastor da Igreja Bom Pastor, meu amigo, pastor Eduardo Saba. E eu vou começar conversando com a doutora Liliana para que ela possa fazer uma exposição, porque medo faz parte da vida da gente, né? Medo de alguma coisa, ter medo, e às vezes é até importante para a nossa sobrevivência, evidentemente. Entretanto, quando é que o medo pode ser considerado anormal? Boa noite, telespectadores. Quero parabenizar pelo programa. O medo pode ser considerado anormal quando ele paralisa a pessoa, quando ele impede que a pessoa desenvolva atividades que são corriqueiras. E essas atividades corriqueiras, eu dou sempre um exemplo meu. Não é que eu tenho medo, mas eu nunca gostei muito de andar de avião. Certo. Apesar que eu ando aí pelo menos 2, 3 voos por mês. Mas eu nunca gostei de andar de avião, mas nunca me impediu de realizar um desejo meu, que é conhecer novos lugares. Então, quando eu deixo de realizar meu sonho ou de conhecer novos lugares, por exemplo, por causa de uma fobia minha, aí é problema. Problema porque impede o conhecimento, impede o convívio social, impede a busca. Então, a pessoa fica reduzida, fica guardada num lugar que não é seguro. Bom, o pastor Eduardo, a gente vê Deus dando uma forma de psicólogo na Bíblia, né, de motivador na Bíblia, sempre com termos como coragem, ser homem, e principalmente a expressão, me parece a expressão mais utilizada na Bíblia, que é não temas. Deus sempre nos incentiva a ter coragem? É interessante. Boa noite a todos aqueles que estão ouvindo a gente. É muito bom que esse programa aborde temas como esse. Graças a Deus, porque eu acho que nós ampliamos a nossa visão. Muitas vezes ficamos escondidos atrás dos medos, muitas vezes nos trancamos, como você mesmo disse, deixamos de fazer coisas que são nossos sonhos e perdemos o melhor de Deus. A Bíblia diz com clareza, não temas. O próprio Davi, que era um guerreiro, ele dizia no Salmo 27, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é fortaleza da minha vida. De que terei medo? Qual é o propósito? É perceber que Deus conhece todas as coisas, de que Ele é soberano e que Ele tem o melhor para você, para mim, para todos aqueles que amam. Por isso, o Senhor não quer que sejamos escravos. A Bíblia fala de homens que tiveram medos. Eles tiveram medos, mas eles tiveram reações distintas do que a maioria das pessoas tem. É bem verdade que tem homens de Deus que fugiram. É verdade, a Bíblia relata para mostrar que eram homens como eu e você, sujeitos às mesmas paixões. Tanto é que a Bíblia fala de Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. É interessante a gente perceber que eu, quando leio sobre Elias, eu falo, não, ele não era como eu, um homem que desafia toda uma nação, 450 profetas. Reis poderosos. Reis, assim, de encarar face a face. E ele sabia que se falhasse, a cabecinha dele ia para o espaço. Essa é a verdade. Mas ele enfrentou, ele sabia o Deus em quem ele confiava. Essa é a diferença. Quando Deus diz não temas, é porque Ele quer que nós entendamos isso. Mas ele viveu um momento drástico. Um momento em que, depois de enfrentar 450 profetas, ver Deus mandar fogo dos céus, ele então foge. Ele teve medo, alguns dizem, os psicólogos de plantão, a doutora pode falar melhor disso, eles vão dizer que ele teve um processo depressivo, de fugir, de se esconder na caverna, de dormir
sintomas de Pedir a morte. Pedir a morte. Pedir a morte. Chega. Acho que todos os sintomas da depressão, Elias manifestou nessa passagem bíblica. O que hoje se descreve como depressão, Elias viveu. Aí você pergunta, ele teve medo? Claro, porque ele foi ameaçado. A esposa do rei Acabe, a Jezabel. Que mandava mais que o rei. Mas claro, ali quem mandava era a mulher. Me perdoe a expressão, mas é o que nós vemos. Eu vou fazer com você assim. Só que Deus o fortaleceu. Não tem medo. Que fazes aqui, Elias? Muitas vezes Deus fala para você, o que você está fazendo aí escondido? Abra seus olhos, porque esse programa tem esse propósito, de que você saiba que Deus ama, te conhece e pode mudar completamente a sua vida. Doutora Liliana, a senhora falou que tem gente que tem medo que impede a pessoa de viver, né? Tem as famosas fobias, né? Tem a fobia social, que a pessoa não quer nem se relacionar, tem medo até de se relacionar. Então, eu estou falando tudo isso aqui porque todo mundo sabe que nós temos que encarar os nossos medos. Mas não é para certos tipos de pessoas que sofrem, às vezes até uma coisa patológica, não é tão fácil. Estou errado? Não, tá certo. O medo toda a nossa formação, o ser humano é constituído do que é genético e do que é cultural. E o medo tem uma interface entre o social e entre o genético, entre o que é aprendido no meio familiar. Né? Então, nós desenvolvemos mecanismos. O medo é atávico, é inerente ao ser humano, mas ele pode, de acordo com a vulnerabilidade pessoal da pessoa, aumentar ou não. E como é que uma pessoa que tem medo exagerado pode encarar esse medo? Porque a gente não pode, né? Nós estamos falando aqui de medo que prende a pessoa, porque a gente não pode... eu sempre falo isso, nós temos no mínimo 80 anos de vida, 80, 90 anos de vida. Vou deixar o medo me segurar? Eu não posso permitir, eu tenho muita coisa pela frente. Então o pessoal está em casa assistindo a gente, estou preso no medo, o que ele pode fazer? Então, existem várias técnicas, né, que podem ser usadas para dessensibilizar, porque o medo é uma sensibilização a situações que foram traumáticas, repetidas, e aquilo vai aumentando. Então, existem técnicas de dessensibilização, coisas simples, como a pessoa ir se aproximando gradativamente do objeto ou situação a que é temerosa para ela. Conhecer, porque tudo que nós não conhecemos gera medo. É como entrar num lugar absolutamente sem luz, e nós precisamos de luz, nós precisamos de referência. Então a pessoa pode, por exemplo, ela tem medo de cobra, procurar saber o que é aquilo, o que acontece, ser colocada em situações gradativas de aproximação, de conhecimento por figuras, por assuntos, conversar com aquilo, sobre o medo, com alguém que não sinta aquele medo e que não critique a pessoa pelo medo. Esse é o problema, né, doutor? Exatamente. Tem muita gente, muito familiar que às vezes quer ajudar e fala, não, larga de ser bobo, não tem problema não, você é medroso demais, e aí acaba não ajudando em muita coisa, né? Exato. Bom, pastor Eduardo sabe, e espiritualmente, o que a gente pode? O senhor falou de confiar em Deus. Mas, por exemplo, tem uma coisa que eu acho que é importante, a pessoa se relacionar, a doutora terminou falando isso, com gente que não tenha medo e que ajude ele a vencer o medo também. Né? Repito, que a doutora falou, que não seja algo de crítica. E aí, pastor? Por exemplo, convívio com a igreja é importante? Claro, isso é óbvio. Por que é importante? Talvez você fale, não, mas eu já tenho a minha igreja, eu já tenho meu credo, eu já fui constituído com uma mentalidade desde a minha infância, eu tenho uma determinada formação. Ouça, se você ainda está aprisionado ao medo, algo não está correto na sua vida. Como vencer isso? Quando você se expõe à palavra, eu acho lindo que a Bíblia, ela trata com profundidade de cada etapa da nossa vida. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E aí ele fala que o medo, ele produz tormento. Isso o apóstolo João escreve na sua primeira carta. Ele produz tormento. Muitas pessoas estão atormentadas, estão paralisadas,
estão muitas vezes projetando no outro como ele deve ser para eu ser feliz e não percebe que há princípios. Agora, o que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é o amor que há em Jesus Cristo. Esse sim é o amor ágape, é o amor que se deu, o amor que renunciou. O próprio Deus abrir mão da sua glória e se fazer homem para aproximar de nós. Tá bom, mas vamos trazer para a prática. Eu estou com medo. Pastor, como lidar com isso? Estou com medo da morte, estou com medo de não fazer meu marido feliz, estou com medo de casar porque eu não sei se lá eu vou ser feliz. E ficamos naquela fobia. Não vou encarar um novo emprego, não tenho coragem de encarar um púlpito, um microfone. Deus me livre do microfone. Então são pequenos medos. Eu acho que a doutora já deu algumas dicas essenciais de você enfrentar. Mas ouça, há algo muito importante. Quando você ouve a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Por isso é importante que você ouça, que você participe, que você cante e, acima de tudo, eu costumo dizer que quando você está num estado que já está te adoecendo, que está te aprisionando, quando você não sentir que você tem forças para enfrentar, fale a Bíblia. Relate o que a Bíblia diz. Por exemplo, o Senhor é a minha luz, como eu disse. Diga com seus lábios. Creia, cante. Fale com Deus, mas haja de uma forma objetiva, diante de Deus. E mais, eu acho interessante que a Bíblia diz em Tiago 5. Ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que você possa ser curado. O confessar produz cura. Tem gente que está aprisionada e não tem um mínimo de força para confessar. Aprisiona o sentimento dentro do coração, ele não solta, não coloca para fora, o sentimento só vai aumentando. Claro. Você vai fazendo mais mal para ele, né? E isso pode adoecer a pessoa. Enquanto calei os meus pecados, Davi diz, adoecer os meus ossos. Uhum. Ele traz à luz como a Bíblia conhece o interior do ser humano. Ele sabe, enquanto ele calou aquilo que ele estava escondendo, aquela fobia que estava deixando ele escondido atrás de um pecado não confessado, ele sabia que era necessário transparência diante de Deus, aquilo adoeceu até os seus ossos. Isso fala do que hoje todos os médicos dizem, das doenças psicossomáticas. E essa é uma realidade. Então nós precisamos discernir que Deus conhece o homem melhor do que qualquer médico, do que qualquer psicólogo. Não que não devamos procurá-los, me entenda bem. Mas quando você aproxima de Deus e fala o que Deus diz, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Você vai ficar surpreso. Eu estou falando disso porque quantas pessoas depressivas nós vimos completamente curadas, completamente restauradas, simplesmente porque creram. A fé remove montanha. Uma das montanhas é essa. São os meus medos. É claro que existem pessoas mais propensas ao medo. A doutora já explicou um pouco. Há casos em que a própria formação, palavras que deixaram a pessoa oprimida durante anos, você não vai ser ninguém, você não é capaz, você vai ser destruído, você vai ser um zero à esquerda. Peraí, mas o bom é que Deus é tão tremendo, Ele nos ama tanto, que Ele te leva muitas vezes para uma igreja, para palavras de Deus que mudam a sua história, sua trajetória. Eu creio que Deus tem isso para você. Doutora, eu posso passar os meus medos para os meus filhos? Sem dúvida. O nosso comportamento é o primeiro modelo que os nossos filhos têm. E eu estava ouvindo o pastor Eduardo, eu fiquei pensando, né, como que todo conhecimento humano advém de Deus. Porque quando fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, os nossos pais são as primeiras figuras que nós temos no mundo para aprender sobre amor, sobre aceitação, sobre confiança. E o medo, a raiz
mais profunda do medo tem a ver com a incapacidade de se sentir amado, tem a ver com a incapacidade de se sentir aceito, tem a ver com a incapacidade de sentir confiança em si mesmo. Não acreditar em si mesmo. Exatamente. E os pais, infelizmente, são grandemente responsáveis pelo que os filhos aprendem. As primeiras memórias, as primeiras experiências, os primeiros comportamentos estão ali no núcleo familiar. Se temos pais negativos, críticos demais, que não aceitam, por exemplo, uma criança manifestar um medo, porque, como já disse, o medo é inerente ao ser humano, inclusive aos meninos, aos homens, né? E a criança manifesta um medo e o pai repreende, isso não é coisa de homem, não sinta isso, não é para sentir, você está bobo, você está parecendo um bobo. E a criança vai crescendo com essas expressões que vão formando a personalidade, e ela vai se tornar um adulto que vai ter medo das situações sociais, das pessoas. Doutora, se me permite cortar, é bom a gente ouvir isso que a senhora está falando. Então quer dizer que essas atitudes que geralmente o pai acha, porque o pai, quando ele é bem formado, bem intencionado, ele erra, mas ele não erra pensando que vai errar, né? Ele não erra agindo de uma forma, vamos dizer, proposital, pensando que vai errar. Então, quando o pai fala assim, meu filho, larga de ser bobo, enfrenta isso, peraí, você está com medo de coisa nenhuma, não, eu imagino, repito, que está pensando que está ajudando. Ele, na verdade, ele está contribuindo para algo negativo no filho? Sim. Não significa que o pai tenha que aceitar simplesmente todo aquele medo. O pai pode admitir para o filho os seus próprios medos. Nós estamos falando de pai, mas pai e mãe, ou cuidadores, né, que ficam a maior parte do tempo com aquela criança. Porque, por exemplo, se uma mãe tem medo de altura, ou tem medo de escuro, e a casa está sempre com todas as luzes acesas, ou ela não permite que o filho suba numa árvore, porque ela tem medo e fala, não sobe que você vai cair e morrer. Ela está injetando na criança o medo que é dela. Ela está impedindo que a criança tenha as suas próprias experiências. Ela pode cair, sim, e se machucar. Mas ela tem que sentir que tem alguém para amparar, para acolher, para sustentar. E eu ouvindo o pastor Eduardo, eu fiquei pensando, Deus é muito maravilhoso mesmo. Porque todo conhecimento está aí, Deus já nos deu. Nós temos que confiar, e as figuras paternas são os nossos primeiros preletores. Para um dia nós confiarmos neles, depois em nós mesmos, nos amigos, em Deus, que está acima de tudo. A confiança é gerada na infância. Sim, se eu posso fazer capacidade de confiar. É essa afirmação. Ok. O pastor Eduardo, uma pergunta que eu acho importante. Esse medo exacerbado, ele também pode ser algo espiritual, algo que a pessoa precisa tratar no espírito dela, porque a doutora já falou que se for emocional precisa, né, doutora? Às vezes tem que tomar até remédio, concorda? Claro. Quando é paralisante, o ideal é que tenha uma parceria entre o médico, psiquiatra, né, que vai entrar com o suporte medicamentoso, e o aporte terapêutico, onde vão ser empregadas técnicas de dessensibilização. Pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor, depois o senhor responde a primeira. Por que ainda tem muito cristão que tem preconceito em ter que tomar remédio, hein? Tem que ir num psicólogo, fazer tratamento. Porque às vezes até o pastor fala para ele, meu filho, está na hora de procurar uma terapia. Por que ainda tem? Eu entendo nitidamente que nós precisamos distinguir que o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Nós temos um espírito que tem comunhão com Deus. E quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, isso muda algo dentro de mim. Mas isso não cancela determinados traumas que foram produzidos durante anos na minha vida. Isso produz uma ferida na alma. Uma ferida que precisa ser lidada com ela. Não adianta você fazer de conta que não existe nada. Existe. Existem pessoas, até pastores, infelizmente, Verdade. até pastores, que ele acaba transmitindo seus traumas até para suas ovelhas. De púlpito até. De púlpito. Agora, você pergunta, como lidar com isso?
Então, eu não devo procurar um psicólogo, porque o que Deus fez já é completo, 100%. Eu gostaria que fosse. E é possível ser, sim. Eu reafirmo isso. Deus pode fazer uma obra 100% em você. Mas Deus usa instrumentos também, né, pastor? Claro, claro. E Ele, até os nossos medos, os nossos traumas, a Bíblia não esconde. Ela deixa nítido. Elias fugiu. Jó, nós exaltamos a qualidade de Jó, mas no capítulo 3 de Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. E ele mesmo fala, aquilo que eu temo me sobrevém. E a verdade é essa. Sem você perceber, o medo é a fé naquilo que é ruim, naquilo que você não quer que aconteça com você, mas você deixa aquilo avolumar no seu coração. Tá bom, e aí? E se eu for num psicólogo? Um pastor deve procurar psicólogo? Se você percebe que as suas emoções estão fragilizadas, você não consegue lidar. Se você é um cristão, claro que você deve procurar. Não porque ele tem a solução final. Não é isso. Para mim, na minha concepção, em Deus você tem realmente aquilo que vai te preencher. Você vai ter uma fonte de água viva dentro de você. Mas o psicólogo, o conselheiro, talvez o seu discipulador, a pessoa que te acompanha, ela pode te ajudar a redirecionar, a colocar no lugar certo os traumas, a sua alma. Você vai ser melhor conduzido e você vai ser muito mais frutífero. É preciso tomar remédio? Talvez o seu distúrbio seja muito grande. Claro, eu sempre digo, se você tiver que tomar remédio, se possível, que seja limitado. Início, meio e fim, né? Todo tratamento, isso, início, meio e fim. Mas declare, coloque o que Deus diz para a sua vida. Quem gosta de atemorizar a gente é o diabo. Eu sei que muitos querem tentar fazer de conta que ele não existe, mas a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar, destruir. Se você se deixa ser roubado na sua autoconfiança, na sua autoestima, se você se deixa ser roubado na sua convicção de que Deus pode fazer coisas sobrenaturais, algumas coisas estão erradas na sua vida. E você, sem perceber, você vai ficar à parte do melhor de Deus para você. Se precisa de ajuda, procure ajuda. Confessai as vossas culpas uns aos outros. O que é isso? Nada mais é do que abrir o coração. Quando você pede perdão para Deus, Deus te perdoa. Não tenha medo, porque a Bíblia diz que Ele afasta de nós, como é distante o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós o nosso pecado. Mas ouça, esses temores, eles são restaurados quando você confessa. Isso produz cura, o confessar produz cura. Então, observe isso. Isso vai te ajudar a vencer traumas. Coisas que muitas vezes, como foi dito aqui pela doutora Liliana, muitas vezes foi produzido etapas, desde a sua infância, a adolescência do mesmo jeito. Talvez na escola você sofreu traumas. Menino, você é burro mesmo. Não soube multiplicar 7 vezes 8? Você é burro mesmo na frente de todo mundo. E o medo agora? De que alguém tente humilhá-lo novamente. E o medo de enfrentar? É melhor ficar escondido. Isso é preciso ser tratado. Então, abra seu coração. Se você tem um conselheiro capaz, lide com ele. Se não, procure um psicólogo. Ele vai saber, ele estudou só para isso. Mas eu particularmente, eu indicaria psicólogos cristãos. Estou falando pessoal. Por quê? Por causa de princípios. Eu primo por princípios. Eu defendo princípios. Então procure alguém que possa te ajudar e que não vai te confundir. Porque eu já atendi, sendo bem franco, viu, doutora, bispo?
Eu já atendi pessoas que eu senti que o psicólogo fez foi bagunçar a cabeça de alguns, infelizmente. Eu já vi isso acontecer. Mas pode ser uma má interpretação da pessoa? Pode também. Mas independente disso, procure alguém que possa te ajudar. Essa pessoa vai ter capacitação para poder te orientar. Se for preciso, momentaneamente, um remédio, busque isso. Agora, o que vai te curar está na palavra, no redirecionamento das suas emoções, da sua alma, da sua psique. E em Deus, você vai vencer coisas grandes. Bom, o programa, infelizmente, estourou o tempo já. O pessoal já pediu para eu terminar o programa. Quero agradecer a doutora Liliana Rios, psicóloga, pela participação muito que trouxe lucidez para a gente. Obrigado, doutora, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo. Doutor Pastor Eduardo Saba, pastor da Igreja Bom Pastor, obrigado pela participação. Mais uma vez, toda vez que a gente convida, aceita participar do programa. Obrigado, pastor. Bispo, com alegria nós estamos aqui. Se pudermos ser úteis, nós somos chamados para isso. Deus abençoe a todos. Ok, eu vou usar uma expressão que a doutora usou, lembrando aos pais que estão nos assistindo que quem tem responsabilidade inicial de formar qualquer coisa na vida das crianças são os pais ou os cuidadores, os educadores, as pessoas que estão perto deles, né? Então saiba que a confiança do seu filho, o vencer o medo, vem muito das suas atitudes para com eles, viu? A gente tem uma criançada bacana que tem tudo para ser muito melhor do que nós no futuro. Depende muito das nossas atitudes para com eles. Deus abençoe. Até semana que vem.